O dia 20 de novembro marca no Brasil o Dia da Consciência Negra, uma data que está oficialmente no nosso calendário desde 2011. Mas celebrar, relembrar e brigar pela preservação da memória preta no Brasil durante o mês de novembro vem de muito antes. Desde a década de 1970, o movimento negro usa a data atribuída ao dia da morte do Zumbi dos Palmares para reforçar a importância dessa luta. A consciência negra, para mim, representa um momento de orgulho, orgulho da minha cor, orgulho dos negros, e também traz pra gente uma lembrança do passado, né, de lutas passadas, de pessoas que viveram momentos muito difíceis, piores do que atualmente, né? Então representa esse momento de luta que elas tiveram pra gente ter o nosso espaço, ter o nosso momento. Eu acho que é uma data importante de ser lembrada, né? Então é interessante os programas trazerem essa questão e abrirem espaço para as pessoas negras falarem sobre isso e sempre estar trazendo isso, né, para todo mundo refletir, pensar, e acho que é isso. Bom, na sociedade atual, a gente percebe que eu vejo como necessário um dia de pararmos e pensarmos e começarmos a estudar e compreender a importância e a refletir questões de desigualdade social e racial que ocorre demais em um país onde a população, cerca de 56% dela é considerada negra. Porém, é a população que mais mata, é o país que mais mata negros, é o nosso país, é o Brasil. Então, acho que a consciência negra é um ato de resistência para a gente se conhecer. É um dia de celebração para pessoas pretas e pardas no Brasil, mas além dessa celebração, eu sinto que é um dia também de relembrar a pessoas não pretas o que é ser negro no Brasil, como os negros vivem, o que os negros consomem em termos de cultura, o que nós temos de beleza, o que nós temos de riqueza para mostrar para o Brasil, além de um histórico de extrema violência e de extrema falta de incentivo e de recursos que esse país, infelizmente, ofereceu, né, aos nossos ancestrais e às pessoas que ainda vivem em suas terras. Meu nome é Elaine Borba, eu tenho 24 anos, sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura. Eu sou natural de Caxias, Maranhão. Fiz minha formação, minha graduação também na minha cidade e atualmente eu estou no 3º período do mestrado de entomologia. Então, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, desde muito nova, ensino fundamental, médio. A minha formação, minha graduação também foi em universidade pública por vestibular, né? Não foi pelo Enem, mas eu fiz Enem também durante muito tempo. Dificuldades durante a minha formação eu não tive muitas, eu tive excelentes professores durante a minha graduação, durante meu ensino fundamental e médio, mas quando eu cheguei aqui eu tive muita dificuldade, porque quando eu mudei para cá, no Nordeste, pelo menos na minha cidade, eu nunca sofri preconceito de nenhuma forma, nem por parte do professor, nem por parte de colega, mas quando eu cheguei aqui, o choque de realidade foi muito grande. Foi assim, eu já sofri preconceito no supermercado várias vezes. Tem um supermercado, por exemplo, aqui que eu não vou de jeito nenhum, porque várias vezes eu estava lá e acontecia coisas que eu tinha certeza que aquilo era para mim, porque só era eu que estava ali daquele jeito, então não vou lá de jeito nenhum. E por parte de professores não, mas em outros quesitos aqui eu já tive algumas coisas que me fez repensar seriamente se era realmente aqui que eu queria ficar. Então, aqui eu senti, mas na minha cidade nunca senti isso.
Bom, meu nome é Elenir, eu venho de uma cidade pequena, uma cidade vizinha aqui de Viçosa, São Geraldo. Meus pais são de Monte Celeste, né, que é um distritozinho, uma cidade bem pequenininha. E eu vim fazer graduação aqui em Viçosa, fiz biologia e trabalho com entomologia desde 2013, né? Então tem 9 anos, desde a graduação. Em relação aos desafios que eu vivencio, né, aqui, estando no programa de pós-graduação em entomologia aqui da UFV, eu não tenho uma percepção nítida, né? Eu não sinto que eu tenha sofrido com preconceitos relacionados à minha cor, por exemplo, aqui no programa. Mas uma situação que eu gosto de destacar, e eu sempre falo sobre isso, né, com meus colegas, é a questão da representatividade, né? Se eu estou dando uma aula, se eu estou dando um curso, eu sempre vejo os negros em minorias nesses espaços, né? E até mesmo no nosso programa, a gente não tem professores negros. E eu acho que essa questão de estarmos entrando nesses espaços é interessante, né? Então, a questão, por exemplo, das cotas, quando a gente tentou implementar, foi pensada a ideia, né, de colocar cotas no processo seletivo para pós-graduação aqui, na entomologia, muitas pessoas foram contra, né? Tinham pessoas que não concordavam com essa questão de cotas, mas eu acho que é importante porque abre portas para essas pessoas estarem nesses espaços e ocuparem os espaços, sejam de professores ou estarem em turmas, né, na posição de alunos, estudantes. Bom, meu nome é Samuel, eu sou natural de Juiz de Fora, sou licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz mestrado em Biodiversidade e Conservação na mesma instituição e atualmente sou aluno de doutorado no programa de entomologia da Universidade Federal de Viçosa. Bom, no meu ingresso na graduação eu entrei através da política de cotas e por ter entrado por ações afirmativas, eu sempre me senti muito subestimado pelos meus colegas e por alguns professores ao longo de toda a minha trajetória na graduação. Então, para mim foi um esforço muito grande de ter que fazer 2 vezes mais para conseguir alcançar os meus objetivos dentro da graduação e de me formar um biólogo com qualidade. Então, esse foi o principal empecilho que o ser negro trouxe na minha trajetória acadêmica, além de ter que lidar com a subestimação, de me sentir sempre subestimado em relação a outras pessoas para realizar o mesmo trabalho. Então, para mim foi bastante doloroso todo esse processo. Meu nome é Douglas Ferreira, eu sou carioca do Rio de Janeiro, eu tenho 27 anos e eu fiz graduação na Federal do Rio de Janeiro, eu sou agrônomo. Fiz meu mestrado aqui na UFV em entomologia, sob a orientação do professor Frederico Salles, e atualmente eu faço doutorado também aqui na entomologia, na UFV, sobre a orientação da professora e pesquisadora Madeleine Ganzon. Os meus desafios, ele começou desde o meu ensino médio para conseguir um espaço conseguir um espaço para entrar na graduação, que foi um processo muito difícil. Eu sempre estudei em colégio público e a gente sabe que é diferente toda a educação que é dada num colégio público e a educação que é dada num colégio particular. E eu tive, vamos dizer assim, o privilégio de conseguir uma bolsa de 100% no colégio particular, no meu ensino médio, que não foi tão bem assim um privilégio, né? Eu estudei muito para conseguir essa bolsa e foi o que mudou, foi a chavinha que mudou, me ajudou a conseguir entrar na graduação e ocupar lugares que eu não pensei que pudesse ocupar. Então ali eu já senti o primeiro desafio, onde eu estava num ambiente que todo mundo era branco no meu ensino médio e meio gato pingado, meia dúzia de pessoas eram negras e eu não me enquadrava naquele lugar, mas eu tinha que estar ali para ter uma boa educação, para eu conseguir
chegar onde eu queria chegar, que meu sonho sempre foi ser professor universitário. Então estou aqui batalhando para isso. Então, se eu olhasse para trás e olhasse o Douglas do ensino médio, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui hoje. Mas sempre foi um desafio. Na graduação eu também tive desafios, onde majoritariamente o pessoal da graduação eram brancos e, tratando-se de agronomia, a maioria eram héteros, machistas. Então, além de ser negro, também sou gay. Então, além de sofrer certos preconceitos com o meu tom de pele, eu também tive preconceitos quanto a minha orientação sexual, e são desafios que a gente ensina desde criança a suportar, a aguentar, e a gente vai levando. Eu sou Weslane Silva Noronha, sou licenciada em Biologia pela Universidade Estadual do Estado da Bahia, na UNEB. Atualmente faço mestrado na Universidade Federal de Viçosa, com orientação do professor Gustavo. Eu sempre, quando se trata da consciência negra ou desse dia, eu sempre tenho um pouco de receio de falar. Principalmente porque eu tenho a pele clara. Quando eu era pequena, eu sofria muito na escola com nariz de não sei o que, cabelo de pichain, essas coisas. Mas com o passar do tempo, ensino fundamental e médio, eu conseguia, principalmente por me dedicar demais, né, sempre ser a nota 9, 10, sempre tentar ter as melhores notas, eu conseguia não ver tanto impacto, e graças a Deus o preconceito com palavras, com ações ou gestos foram diminuindo. Eu não sofri nenhum tipo de preconceito de ouvir ninguém falando sobre a minha cor ou sobre o meu cabelo, quando eu era mais nova assim, mas com o tempo não. Com o tempo eu vi que a resistência foi tomando de conta e foi crescendo o espaço que a gente tinha, né, que os negros têm e merecem ter, e isso foi diminuindo até chegar, por exemplo, aqui na universidade, porque eu sou baiana, e aí chegando aqui eu consegui ver em algumas falas, em algumas ações, né, que existe, que o preconceito é ruim, e se eu tivesse sendo atacada igual eu escuto algumas pessoas sendo atacadas, não sei qual seria a minha reação, além de chorar, porque eu sou muito chorona. Porque é triste, é lamentável você ver alguém comparando alguém ou indicando que alguém está naquele lugar que está, como se não tivesse que estar porque é preto. Sabe, isso é triste. E eu sou tia de uma pessoa negra com a cor da pele bem mais forte, e hoje eu vi que essa questão do racismo tá mais na cara, sabe? As pessoas não escondem, não tem mais medo de falar mal, de agredir alguém, de matar alguém. E me dói só de pensar que ela vai chegar na escolinha e vai ouvir, porque já houve relatos do coleguinha dizer que a cor dela é isso aqui. Ou ouvir, igual ela mesma já falou, que o cabelo dela não é bonito, ou que ela não é bonita, e que o da Dinda é. E aí eu tento fazer de tudo para mostrar para ela o quanto bela é, porque por ela ter uma cor mais forte do que a minha, ela já sofre, ela já sente, sabe? Isso me dói demais. Atualmente eu escuto, atualmente eu busco conhecer, atualmente eu vou atrás e eu falo sobre o racismo e o preconceito por conta dela, porque eu sei que dói, e eu sei que se acontecer com ela eu vou atrás, sabe? A gente, graças a Deus, temos pessoas na mídia, negros que sofreram racismo e brancos que lutam por negros, como o exemplo da Giovanna Eubank, que luta pelos 2 filhos delas, que são negros, que sofrem demais, só porque tem visibilidade. E isso, para mim, hoje, a minha luta hoje vai ser por isso. Para a minha sobrinha chegar longe, porque a gente já é baiano, ela já é negra, o cabelo dela é mais crespo, a cor dela é mais escura. E a nossa sociedade, ou até mesmo onde a gente vive, não é de riquezas, não é de grandeza. A gente não é rico, infelizmente.
Então ela vai precisar de muito mais bagagem, de muito mais força, de muito mais empoderamento do que eu precisei, sabe? É muito difícil você viver sem conseguir ver no outro igualdade, que é o que você precisa para você estar aqui, para você seguir a vida. A gente precisa se colocar no lugar do outro e ver que o outro é igual. Não importa a cor, não importa o sexo, não importa a identidade de gênero. Para mim Meu nome é Davidson Costa. Sou natural de Diamantina, Minas Gerais. Sou licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E logo depois da minha graduação, trabalhei por 3 anos como professor do ensino básico e me ingressei no mestrado e agora no doutorado em entomologia. Durante esse processo, na graduação, sim, eu tive algumas dificuldades em ter parcerias de trabalho, tanto que eu fiquei muito sozinho no primeiro e segundo período, mas uma professora me abraçou e esteve do meu lado o tempo inteiro, então ela conseguiu sanar todas essas dificuldades que eu tive, mas eu digo que o que mais me marcou durante toda a minha graduação foi o momento da fotografia de formatura, porque nessa fotografia de formatura todo mundo estava em grupo, e o grupinho que eu fiquei foi o grupinho onde que tinham os negros, os pretos. Então, dava para ver claramente que era um grupinho diferente dos outros grupinhos, porque todo mundo tinha que formar aquela parceria, aquele processo para fazer as fotos de formatura, e no final, os que sobraram eram nós, os negros, e é o grupo que eu tenho hoje, ou seja, a foto que eu tenho hoje que retrata muito o que eu passei ali, que foram as pessoas que estiveram do meu lado durante todo esse processo da graduação. Logo depois disso eu não tive muitos problemas em relação a isso, porque eu cresci ouvindo que por ser negro eu tinha que aprender mais, eu tinha que ser 2 vezes melhor, então eu tinha que demonstrar isso para a sociedade, que eu era capaz de estar ali na frente e, como qualquer outro, ser capaz de fazer qualquer trabalho, independente do que seja, de estar numa sala de aula, de elaborar uma excelente pesquisa. Então, essa foi a minha trajetória. Eu simplesmente tinha que ser 2 vezes eu para estar ali. Meu nome é Odair Santos da Silva, eu sou baiana, nordestina. Eu sou graduada em licenciatura em Ciências Biológicas pela UNEB. Fiz mestrado aqui na Universidade Federal de Viçosa. E estou cursando atualmente o doutorado também em entomologia, também na mesma instituição. Nossos desafios, o que eu mais vejo, assim, mais visível, mais gritante durante toda a minha trajetória acadêmica foi me sentir um tanto subestimada dentro da instituição. E um fato até curioso, que eu relembro hoje com um certo sorriso, foi quando eu estava na graduação. Eu tinha falado com uma professora da instituição que eu tinha interesse em cursar o mestrado aqui na UFV. E a frase que eu ouvi foi o seguinte, virou para mim e para uma outra colega, e que também é negra, baiana também, a professora não é da Bahia, para ressaltar isso também. Ela falou o seguinte, que só os tops entram na UFV. Aí eu me senti mais subestimada ainda. Só que atualmente, depois de tudo esse processo, já ter passado o mestrado aqui, o doutorado, eu olho assim, nossa, então eu sou top, né? Já que eu estou aqui dentro da instituição. E dentre outras situações também, dentro de sala de aula, por exemplo, muitas vezes eu opto por não participar muito da aula, não responder muito, por já ter passado por situações anteriores em que eu me senti subestimada, um pouco silenciada mesmo em sala de aula, sabe? Você falar e não ser ouvida, enfim, essas situações que eu já passei. E hoje reflete muito até no meu comportamento dentro de sala de aula, que eu evito um pouco esse tipo de participação, de estar comentando, a não ser que a pergunta seja direcionada para mim. E até hoje também eu ainda vivencio isso, essa subestimação. Tenho quase certeza que foi 8. Eu tive uma professora negra no meu ensino básico. Na educação básica, felizmente, eu tive alguns professores. 3 professores negros. Nenhum. Uns 4, mas acredito que pode ter um pouco mais. Dois espaços, né? Tanto pela minha classe social como pela minha cor.
Hoje, eu me sinto muito feliz porque eu não estaria aqui se não fossem muitas ações afirmativas que tem. Eu tenho certeza que eu não estaria aqui, tanto pela minha classe, né, eu sou classe baixíssima, mas pela minha cor também. Tenho certeza que eu acho que eu não estaria aqui. Eu me sinto muito feliz de ter conquistado tudo que eu conquistei, ter passado no mestrado, ter vindo para cá apesar das dificuldades, ter feito graduação e tudo mais, mas eu tenho certeza que há tempos atrás eu não conseguiria. O maior sentimento que eu tenho é de orgulho. Eu me sinto muito orgulhoso por onde eu cheguei e por ter chegado principalmente com as minhas próprias forças. Claro que eu tive a ajuda de bastante gente, mas eu me sinto muito orgulhoso. Contanto, um outro sentimento que me vem à cabeça é a insegurança. Constantemente eu sou pego pelo sentimento de que eu serei reduzido pela cor da minha pele ou pela minha sexualidade, como se eu não fosse capaz de realizar alguma tarefa ou de atingir algum objetivo acadêmico, científico. Então, apesar do orgulho, ainda tenho bastante insegurança quanto às minhas capacidades intelectuais e técnicas. Eu me sinto honrada, primeiro que é um direito conquistado há um certo tempo, por exemplo, a gente utilizei inclusive para ingressar na universidade, não aqui, mas na outra instituição, a gente utilizou pela cotas, né? Cotas raciais, lei de cotas raciais. Então, é um privilégio, não um privilégio, na verdade, é uma honra, né? Mas, infelizmente, é visto como um privilégio por muitos, a lei de cotas. Mas, assim, é um direito conseguido e que é um reconhecimento histórico para as pessoas negras ingressarem nas instituições. E depois dessas leis também teve um aumento assim, muito grande de pessoas negras na universidade. Então é uma oportunidade, uma honra muito grande a gente estar aqui. E sem falar que a participação de pessoas negras e pretas nas universidades também, além de ser esse reconhecimento histórico por todo o processo que a gente já viveu, é também uma forma de representatividade para mais pessoas, como incentivo também para que mais pessoas negras e pretas ingressem nas universidades. Ainda tenho, infelizmente. Eu tive muitos amigos que me ajudaram em campo, Sim. Tive. Bom, aqui no programa, a minha vivência ela é boa, tranquila. Eu sempre fui eu entrei aqui no meu mestrado, eu sempre fui muito bem tratado pelo meu orientador, o Fred. Ele sempre me abrigou, me abraçou pela minha cor, pela minha orientação sexual. Ele nunca apontou nada, então eu já me senti acolhido desde meu primeiro encontro com ele. E com os meus colegas também de turma, também sempre me senti muito bem com eles. No meu doutorado é a mesma coisa. A minha orientadora atual, a Madeleine Venzon, ela também me abrigou, me abraçou, mesmo diante de tudo que eu tenho passado. Só que aqui no programa eu não tenho nada para reclamar, mas numa vida geral, como pesquisador negro e gay, não é fácil de uma forma geral, porque primeiro você nunca é visto como você é de verdade. Um exemplo, recentemente eu fui num evento acadêmico e eu cheguei lá, a pessoa perguntando se eu era quem eu era, se eu era o assistente, se eu era o técnico. Eu falei, não, eu sou o pesquisador. Eles não estão acostumados a ver nós negros em posições de poder, em posições que não eram antes oferecidas pra gente, não eram enxergadas pra gente. Então é complicado. E a todo momento, além da gente ser marginalizado, como nesse exemplo que eu dei, a gente também é objetificado, né? Então, a gente, além dessas microviolências de racismo, que às vezes são racismos velados, a gente também sofre, por a gente ser negro, é um corpo que pode ser facilmente tocado e jogado no lixo. E às vezes a gente também sofre certos tipos de assédios que a gente não gostaria de sofrer dentro do meio acadêmico e que a gente tem que lidar com essa situação, tentar não surtar, como eu já sofri.
assédio dentro do meio acadêmico e eu denunciei o caso, sendo que é uma coisa que eu nunca gostaria de ter passado, mas é aquela questão, o racismo estrutural, aquela microviolência, o corpo negro é sempre tratado como objeto, que é fácil de tocar e jogar fora. Eu posso fazer o que quiser com o corpo negro. E é por isso que é importante esse dia, para lembrar que não, você não pode fazer qualquer coisa com o corpo negro. Bom, ser pesquisador negro, na entomologia, pelos sentimentos de insegurança que eu tenho, eu sinto que eu ainda tenho que me provar bastante nesse programa e de mostrar do que eu sou capaz. No meu processo seletivo, eu acionei novamente as políticas de ações afirmativas, pois eu não me sentia capaz de ingressar no doutorado da UFV, mas, para minha surpresa, eu tive uma das maiores notas no processo seletivo e passei com uma ótima colocação, e isso me deu mais pressão, né, sobre como atuar, sobre como me portar nesse programa. Então ainda é desafiador ter que lidar com tanta pressão e do que o meu ingresso significa, tanto para mim quanto para outras pessoas que são como eu, e para minha família principalmente. Mas até o momento a minha estadia no programa tem sido relativamente boa. Eu tenho um orientador que, felizmente, se preocupa com pautas progressistas, e o contato com ele antes de ingressar me fez ter certeza que esse programa poderia me acolher, visto que é uma preocupação minha estar em locais onde eu sou bem aceito, onde eu sou acolhido pelas pessoas, onde eu me sinta confortável por ser quem eu sou, tanto em termos da minha cor de pele, ou da minha sexualidade, ou da minha origem. Então, até o momento, o programa é complexo, mas o programa ele me oferece tantas coisas boas como alguns sentimentos confusos e conflituosos com que eu tenho que lidar. No programa de pós-graduação em entomologia, eu sinto que sou bem valorizado, tanto pelo meu orientador quanto por outros professores. Eu sinto que eles me dão muito apoio pela minha pesquisa, em relação ao meu desenvolvimento, seja ele social, seja ele emocional, seja ele em contato com outras pessoas, outros pesquisadores. Então, eles me abraçaram de uma maneira que eu não tive esse apoio durante a minha formação. E isso foi muito gratificante para mim. E levando isso, né, para outros locais, eu vejo que cada vez mais está crescendo essa oportunidade do negro estar se inserindo dentro do sistema de uma universidade, e que ele está sendo enxergado de uma maneira diferente, como ele era visto anteriormente, tipo, como uma pessoa que era jogada de lado, muitos não davam atenção. Hoje não, hoje nós estamos sendo... toda essa situação que está sendo passada, todo esse momento triste, toda essa angústia que a gente vem carregando desde os nossos antepassados, isso está se acabando. A gente está começando a ver com outros olhos o nosso potencial aqui dentro. Os professores daqui têm demonstrado esse potencial para a gente, que nós somos capazes de estar em qualquer lugar, em qualquer patamar, igualmente. Aqui no programa, eu ainda continuo aquela parte de me sentir um tanto subestimada dentro da instituição. Tem alguns momentos também, algumas falas que a gente escuta aqui e acolá, que a gente se sente um pouco, como eu posso dizer, um pouco oprimida dentro da instituição ali, por alguns termos que são utilizados, que são um tanto pejorativos, que não é o ideal de ser utilizado dentro de uma instituição. Então a gente fica um pouco assim, se sente um pouco acuado, né, principalmente. E tem essa questão também de se sentir, como eu falei no início, subestimado. Principalmente você tem que se provar constantemente que você tem capacidade de estar ali, que você passou num processo seletivo igual aos demais. Enfim, tem essas questões. Mas aqui, na outra instituição também que a gente estudou, tem essas questões de estar se provando constantemente.
E a gente prova para a sociedade acadêmica, prova para a gente mesmo, a gente tem capacidade de estar aqui dentro, enfim. Já sim. Não, eu nunca sofri racismo aqui na academia. Racismo escancarado, eu acredito que não. Sim. Não. Na graduação, sim. Não, pra ser sincera, não. Faltam mais pessoas, com certeza. Eu acho que falta mais gente, mais pessoas negras dentro. Mais. É só mais. Eu acho que falta mais gente ainda. Falta mais pesquisadores negros dentro das universidades. Falta mais essa representatividade, de uma forma geral. Incentivo e exemplos. A gente não tem exemplos de pessoas. Quando eu entrei para a graduação, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu não tinha exemplo de ninguém. E eu acho que quando você tem exemplos de outras pessoas que são, assim, uma pessoa muito, muito, muito importante naquela área, você pensa, poxa, se ele conseguiu, eu também posso. E eu vou me espelhar naquela pessoa para poder conseguir. O exemplo é que faz, né? Hoje tudo é exemplo. Se você tiver exemplo, você vai ter uma influência, tipo, eu quero ser que nem aquela pessoa, então eu vou atrás. Eu acho que eu nunca tive um exemplo assim de, poxa, eu quero ser que nem fulano em pesquisa e tudo mais. Não tive, mas espero que no futuro possamos ser talvez exemplos para outras pessoas. Acho que a gente precisa divulgar mais para ser exemplo. As pessoas falarem, abrirem espaços para a gente falar, né, como negros, o que a gente sente e lutar mesmo, continuar lutando para que a gente ocupe mais esses espaços que antes não eram ocupados por nós, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa lutar mais, falar mais, expor problemas que acontecem, às vezes, porque muitas das vezes as pessoas ficam intimidadas, ficam com vergonha por alguma situação que elas passaram e aquilo ali é abafado, digamos assim, e não expõe. Então, eu acho que expor para as pessoas, para a população ver que isso acontece, é necessário, né? Porque é uma realidade, sim, só que muitas pessoas, às vezes, né, acreditam que isso nem acontece mais, quando na verdade acontece, só que a gente acaba colocando por debaixo do tapete, né? O que não é legal. Então, acho que expor, falar sobre isso, abrir espaços para essas pessoas falarem é interessante. Ainda tem muita gente boa para chegar, muita gente capaz, e o que mais falta, eu posso resumir em uma palavra, são oportunidades. Acho que já temos bastante pesquisador negro e pesquisadoras negras capazes, altamente qualificadas, mas que ainda não receberam a oportunidade para ingressar na academia e realizar um serviço tão bom quanto os que já são realizados por professores brancos e que já ocupam esses lugares há bastante tempo. Então, acho que ainda falta bastante. Da academia, eu acho que falta mais representatividade. Por exemplo, se você pegar os docentes do programa aqui, não temos nenhum professor negro. Então, falta essa representatividade. O programa é um ambiente ótimo pra gente, nunca aconteceu aqui no programa nada comigo, mas falta ter esses exemplos, falta ter essa representatividade no meio acadêmico, falta ter mais gente aqui dentro, falta mais oportunidades para essas pessoas. Tem tanta gente brilhante querendo estar aqui dentro, querendo mostrar que é capaz, e só falta um pouquinho de oportunidade para essas pessoas. Porque a nossa população preta está marginalizada, a nossa população preta está trocando a caneta por ter que vender na rua balinha, e depois disso a gente não sabe o que vai acontecer. É só mais, a gente precisa dar suporte da educação básica para, sim, uma pessoa preta dizer, não, eu quero hoje ser engenheiro, eu quero hoje ir para a NASA, eu quero hoje fazer o que eu quiser, porque eu tenho suporte para isso, porque o Estado me deu educação para isso. É só mais espaço. Não tem que o preto é pouco ou o preto não é capaz.
A gente só precisa de abertura, de continuar com nossas políticas de cotas, que não é desmerecimento ou ninguém, não. A gente merece, e continuar quebrando essa ideia, tirando da cabeça de pessoas brancas que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente é menor, que a gente é ninguém. Só isso. Além de políticas que possam abraçar essa comunidade, falta muito um diálogo com a sociedade, um diálogo com os estudantes, um diálogo com os outros professores, porque é fácil falar que é negro, mas é difícil estar aqui, no sangue e saber o que a gente passa. Muitas vezes a gente pode estar lá dentro da academia, estar estudando, pesquisando, 15 de semana, sábados, feriados, e no final o que a gente ouve é: foi seu trabalho, é sua obrigação. Mas isso deve ser minimizado, essas situações, porque nós somos como qualquer outro que está ali dentro da academia. Então deveria ter muito mais políticas que possam apoiar essa sociedade, esse grupo, né, essa minoria que consegue, que tenta, né, entrar dentro da universidade, porque entrar já não é fácil. E imagina só quando a gente já está lá dentro, tudo que a gente passa, todo esse sistema, toda essa opressão. Imagina, é pior. Então, se tivesse algo que conversar com as outras pessoas, um diálogo entre a comunidade acadêmica, isso, acredito eu, que minimizaria muito essa situação. Mas empatia é fundamental. Se não tem empatia, se não sabe o que o outro está passando, se não se coloca no lugar dos outros, não tem como. O Brasil se esqueceu de forma bem conveniente o que o povo negro fez por esse país. Após ser retirado à força para trabalhar em terra brasilis, cada pessoa negra sangrou para construir os pedacinhos que compõem essa nação. Mas os nomes que batizam as ruas por onde você anda são de bandeirantes, coronéis e fazendeiros brancos ricos, em sua maioria os mesmos que fizeram meu povo sangrar. Se o assunto for riqueza, aí mesmo que o país nos deve. O fim da escravidão, celebrado por muitos como uma salvação divina, vinda da tal princesa portuguesa, deixou o povo negro com uma mão na frente e outra atrás. Descartados como lixo, sobrou para os nossos ancestrais a dura tarefa de se reorganizarem em um país que os odiava. Já dura mais de 400 anos essa volta por cima, seja na educação, na saúde, no mercado de trabalho, nas artes, etc. Isso porque eu nem mencionei a política. Aprendam! Esquecimento coletivo é poder na mão de quem não quer abrir mão do seu privilégio. E bem, a gente sabe que é mais fácil para essa turma chorar a morte dos judeus na Alemanha do que olhar para a sua história e ver que sua riqueza está suja de sangue. O problema é que eu tenho uma memória fotográfica e não me esqueço de nada. Feliz 20 de novembro.